Olá, engenheiros e engenheiras de Rondônia, a comunidade em geral que nos assiste aqui no Pod Rondônia, podcast da engenharia. Vamos entrevistar aqui Renato Musolon. Você vai ter uma palestra muito legal sobre empreendedorismo, soluções aí também agora que está vindo para a questão do município de Porto Velho com a agência reguladora que está implantada aqui. Muita novidade, muita experiência. A parte do CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia também, o Renato esteve lá presente. É imperdível. Tem que nos acompanhar, tem que ganhar esse conhecimento todo aqui que vai ser repassado no nosso podcast. Contamos com vocês. Vamos para a nossa vinheta aí. Olá, sou Fernando Vilas. A evolução chegou com a marca que nasceu em Rondônia e vem transformando o mercado brasileiro. Energia é o que nos move. Por isso a marca Blue Way combina com o poder do energético, a reposição dos minerais com isotônicos e a refrescância natural das ervas mate premium. Blue Way, energia que te move. Em toda obra feita no improviso, sempre aparece o rei da gambiarra. Aquele que acha que tudo se resolve no jeitinho. Aí, eu sou técnico em consertar coisas, chefia. Deixa comigo. Pode até parecer uma solução, mas quase sempre termina em problema. Não arrisque. Quando o profissional tá na área, a gambiarra não passa. Obra segura não nasce do improviso, é engenharia. CREA Rondônia. Compromisso profissional. Respeito com a sociedade. 50 meses de salário de uma só vez. O Rondon Cap deste domingo vai sortear um super adiantamento de 50 meses de salário pagos à vista no valor de 81 mil e o título só R$10. É pra ficar tranquilo, sem preocupação. É uma bolada de 81 mil reais, E mais, 3 prêmios de 3 mil e 40 giros de quinhentão. Rondon Cap, ajude as rapazes e deixa a sorte ajudar você. Tá chegando! 6 de abril vamos descobrir onde vamos estacionar esse caminhão cheio de prêmios. São mais de 50 mil reais em imóveis para sua casa. Ainda dá tempo. Contrate, renove ou pague suas mensalidades em dia e participe. Unishow Caminhão de Prêmios. Um caminhão de motivo para você ser cliente Uni. Olá, engenheiros e engenheiras de Rondônia, comunidade em geral que nos assiste aqui no Pod Rondônia e no podcast da Engenharia. Hoje uma entrevista especial, vocês vão gostar muito, a nova geração dos engenheiros de Rondônia, Renato Musolon Júnior. É bom destacar Júnior, né? Porque o pai também é engenheiro geólogo, né? O Renato é engenheiro ambiental. Renato, seja bem-vindo no Pod da Engenharia. Falar um pouquinho aí de tudo que tu conviveu aí já. O Renato, eu tinha uma admiração grande por ele, porque até tu vai contar isso aqui. O Renato fazia parte lá do CONFEA, na gestão do ex-presidente Joel Magalhães, né? E ele era um dos nossos representantes aqui de Rondônia, de Ariquemes, nos representando lá a nível nacional, representava toda a engenharia nos cargos que ocupou lá, né? Renato, conta um pouquinho disso e conta um pouquinho, se apresenta aí para o nosso público da engenharia que estão nos ouvindo aí. Claro, primeiro agradecer o convite aí, presidente Edson, dar um oi aí para todos que estão nos assistindo, é uma satisfação estar nesse podcast, que eu acho que é uma ferramenta importante para divulgar a engenharia, agronomia e geociências. Parabéns por estar conduzindo, algo novo e que o senhor está lidando muito bem. Aprendendo, né? Tá perfeito, tá legal. Bom, então eu nasci em Porto Velho, né? Fui para Curitiba estudar e no CONFEA, o que o senhor colocou agora, eu trabalhei durante 5 anos, comecei como assessor, gerente regional e finalizei como gerente de relação institucional, que fazia a conversa com os 27 presidentes. Então ali que nós nos conhecemos, sim. Mas aí foi vindo para Porto Velho ali em 2024, 2025 que a gente teve mais afinidade, mais proximidade. E aí parabenizar todo esse seu trabalho durante esses 3 anos aí de primeira gestão e desejar sucesso aí nos pleitos e nos desafios. E essa proximidade lá com o presidente CONFEA surgiu durante a faculdade lá em Curitiba? Foi isso que aconteceu para chegar ao CONFEA? Foi dessa forma?
Eu acho que foi esse reconhecimento associativista, né? Em 2007, quando eu estava para me formar, a gente fundou a Associação dos Engenheiros Ambientais do Estado do Paraná, Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais. Era o plenarinho do CREA, inclusive quero mandar um abraço para o atual presidente, que é o Guilherme Geronasso, e os meus antigos amigos que me ajudaram nesse pleito na época, que é o Helder, o Luiz Guilherme e o Bruno Tonel. São hoje engenheiros lá. O Bruno Tonel, inclusive, é perito da Polícia Científica lá, vai cuidar dessa parte ambiental, tá trabalhando nisso agora. E em 2007 eu participei como estudante da fundação da Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais. Em 2011 eu assumi a presidência. Em 2014 eu fui eleito conselheiro regional, conselheiro para formar o plenário do CREA Paraná. 2015 nós começamos a articulação da Associação Nacional dos Engenheiros Ambientais, a NEAN na época. 2017 eu bati chapa com a presidência atual da NEAN, não tive êxito por uma série de discordâncias, principalmente no que diz respeito à regularização da associação, não tinha CNPJ, não tinha conta em banco, aquilo me incomodava. E em 2018, na SOEA de Maceió, nós fundamos a Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária, que perpetua até hoje com mais de 40 associações no Brasil inteiro. E esse reconhecimento veio em 2018, no finalzinho de 2018, de toda essa articulação, que eu fui muito breve. E tem mais um porém, antes de 2007, até 2005 eu fui CREA Júnior. Então eu fui um ano CREA Júnior, 2005. Inclusive, recentemente estive em Curitiba, encontrei o titular, que é o Yuri, engenheiro civil. Então nós tínhamos uma dobradinha da engenharia civil e ambiental. Eu era o adjunto do Yuri, que é engenheiro civil, estudante que hoje trabalha com construção civil lá no Paraná. E aí veio 2005, 2007, 2011, 2014, 2017, porque foi muito marcante, porque eu tive o bate-chapa com a NEAN, foi um aprendizado, porque eu perdi, mas na verdade eu chego à conclusão que eu ganhei, porque 2018 a gente funda a federação. Inclusive, pessoas da ANEAN foram até na fundação para tentar empacar, mas deu muito certo. Tive um apoio muito grande na época do presidente Joel para fundar a federação em Maceió. 2018, no finalzinho de 2018, que eu recebo o convite para ir para Brasília. Em janeiro de 2019, eu começo em Brasília como assessor do gabinete do presidente do Confea. Vocês vejam essa trajetória toda, né? É muito difícil lá chegar a assessorar, né, um presidente de Confea, né? E não é assim, a visão nossa era que era um rondonense. E realmente, né? Porque tu fez a faculdade lá no Paraná, mas as raízes são de Rondônia, né? E aí, nessa faculdade do Paraná, surgiu também a amizade com o atual prefeito, que depois recebeu o convite para ser a secretária adjunta de meio ambiente e hoje está como diretor lá na agência de regulação, né? Exatamente, presidente Edson. Até fico um pouco muito legal emocionado com isso, porque o convite do Léo, ele veio porque nós fizemos parte nesse período. Essa história é muito legal, né? Toda essa história, o Léo, eu conheci ele em 2006. Aí em 2007 nós fizemos parte do mesmo diretório central, mesma gestão do diretório central dos estudantes. O Léo era secretário-geral do diretório central e eu era diretor de ensino, pesquisa e extensão, representando o Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental. Então a gente teve uma atividade muito grande junto aos estudantes da graduação como um todo da PUC Paraná. E aí em 2008 eu me formo, o Léo continua e o Léo é eleito presidente do Diretório Central em 2008. Então ele fecha 2008, termina dezembro, novembro, ele já vem para Porto Velho e sai para vereador. Então, desde lá a gente já tinha essa vontade, o Léo sempre foi muito proativo, visionário, sempre foi muito movimentado. Nós fizemos algumas movimentações no DCF, fizemos a cantina de R$1 na PUC, trouxemos algumas atrações para Curitiba também. A gente participou de alguns movimentos no Rio de Janeiro, através da União Nacional dos Estudantes e tal. Teve toda essa movimentação que perpetuou nesse convite que o prefeito fez em 2024 para estar vindo. E, presidente, uma observação muito importante, eu estou vivendo um propósito muito grande aqui em Porto Velho, porque eu nasci aqui, saí aqui em 2002 para ir para Manaus, por causa do pai, que é engenheiro geólogo, foi trabalhar numa mineração.
De Manaus eu fui para Curitiba, me graduei e rodei o Brasil inteiro, conheço as 26 unidades federativas do nosso país e vim para Porto Velho, trazendo toda essa bagagem de visão de infraestrutura, mobilidade urbana, conectividade, cidades inteligentes, cidades resilientes, e tendo essa abertura da gestão do prefeito Léo para colocar todo esse conhecimento em todas as 22 secretarias mais superintendências do município, é muito legal, através da Agência de Desenvolvimento e Regulação do nosso município de Porto Velho. E, Renato, é interessante isso, porque eu sempre digo assim, né? Eu vejo uma migração hoje dos filhos dos imigrantes que vieram para cá, né? Então, eu tenho 2 filhas que nasceram aqui, uma delas já tem consciência, já está com 10 anos, eu falo, você está proibida de sair de Porto Velho, de Rondônia, porque nós estamos formando uma massa inteligente e ela está, infelizmente, abandonando. E é muito legal que você venha, né, com toda essa bagagem, todo esse conhecimento e fazer o que está fazendo. A gente, lá no CREA, eu sempre, quando tem uma coisa, um assunto novo, eu vou conversar com o Renato, porque tu tem uma visão muito legal, muito antenada, que a gente fala, né, nessas questões novas. Eu estou numa fase ali entre os mais antigos e os mais novos, no meio, né? E fazendo um trabalho muito bom com essa integração. E aí eu tenho dificuldade, às vezes eu tenho que saber. Eu vi agora o Tecnogame, né? Muitos de nós que somos um pouquinho mais antigos falam, mas que vai perder tempo com isso aí? E foi um sucesso estrondoso, né? Os jovens, eu vi jovens vindo de Ariquemes, os colegas nossos. Eu não tinha noção do quanto Porto Velho é novo. Tecnogame mostrou isso. Uhum. Então eu recebi telefonema sábado à noite lá pedindo orientação, como é que dá pro meu filho participar, tá vindo de Ariquemes. Eu falei, cara, vai lá que vai participar, sempre dá um jeito de entrar, né? Sim. Mas para essa juventude, eu diria dos 30 para baixo, aquilo ali é a tendência, né? É o que atrai eles, né? Não é um jogo de futebol, não é um jogo de vôlei, é isto, né? E a gente tem que começar a entender. A gente tá tentando fazer isso dentro do CREA, mas precisa muito ajuda de vocês, né? Que tem essa visão também, essa pegada mais de um visual mais novo, de um pensamento mais novo, né? E tu tem trabalhado muito bem essa questão das startups, das ideias, cidades inteligentes, como tu citou aí. Esse é o nosso futuro, né? Não tem como fugir disso, Não tem como fugir disso. Cidades inteligentes, cidades resilientes para as mudanças climáticas, conectividade, mobilidade urbana, infraestrutura, dentro da infraestrutura, modal saneamento básico. Porto Velho hoje está nas piores colocações, seja pelo Instituto Trata Brasil, seja pelo Índice de Progresso Social, a gente está sempre nas piores posições, então a gente tem um desafio enorme. E voltando ali um pouco na sua fala em relação a... Agora a gente está nesse ciclo dos que nasceram aqui, sim, alguns que estão indo e outros que estão voltando. O Léo, uma das coisas que nós conversávamos na época que nós éramos estudantes, era exatamente isso. Falou, cara, vamos obter o máximo de conhecimento que a gente tem, mas vamos se comprometer a voltar. Tanto que quando o Léo fez o convite, ele falou, isso está dentro daquela conversa que nós tivemos, de voltar. Então, isso é muito propósito, essa energia que o prefeito tem de querer mudar a cidade, de querer dar qualidade de vida, de querer dar essa vontade de pertencimento para o porto-velhense, ela é muito importante, tá? Isso faz parte da essência dele. Toda vez que, seja na cultura, seja em toda a pauta, ele trabalha isso. E assim, mais uma coisa que é destacar, tua visão, tu é engenheiro ambiental, né? E, claro, o foco é o meio ambiente, mas a gente tem que ter sustentabilidade, né? E essa palavra é muito difícil de encontrar o equilíbrio, né? Você não pode ser radical ao ponto de não deixar ter desenvolvimento, mas você tem que ser esse cuidado, porque a conta é cobrada logo adiante, né? A conta é cobrada logo adiante, quando você só pensa também no desenvolvimento sem proteger o meio ambiente, há uma cobrança severa, né? E como é para você, né? Tá numa agência que, teoricamente, ela tem que propor novas experiências para o município, novas tecnologias, mas também você ampliar essa questão de empresas e tudo mais, mas você tem que também estar lembrando do meio ambiente, fazer também um trabalho, sim, paralelo, né? É um contraditório ali, porque a evolução, às vezes, ela é ruim, ela massacra o meio ambiente, mas você tem que ter o cuidado. A sustentabilidade seria... Eu diria que esse aí é o desafio da engenharia como um todo, presidente Edson. O desenvolvimento através de, tendo o plano de fundo, essa sustentabilidade, né? A agência de regulação e desenvolvimento tem um documento fantástico que eu indico para que todos pesquisem, que é o PAEDS, que é o nosso Plano de Ação Estratégico de Desenvolvimento Sustentável. Ele vai ele vai desse ano até 2050, que é colocando o Porto Velho como uma visão, um hub e uma visão estratégica de desenvolvimento. Isso está atrelado ao nosso plano diretor. Então, assim, tem um documento que foi feito pela FUNPAR, que é a Fundação Paranaense lá, sim, que é uma fundação da Universidade Federal do Paraná. Esse documento a gente está trabalhando ele atrelado ao plano diretor e as outras pastas também, não só através da SEMEC, que era a antiga SEMPOG, a nossa Secretaria de Planejamento, mas transversal a todas as outras secretarias. Ele envolve a questão de desenvolvimento
envolvendo a questão da drenagem através do caminho das águas, ele envolve a questão de mobilidade, ele envolve a questão de cidades inteligentes, trabalhando em inovação, e tem outros pilares também importantes. Então, Porto Velho se planejou para avançar até 2050, isso tudo está no papel, basta só seguir o plano de município, não de gestão. E isso é uma das coisas interessantes do prefeito Léo. Ele não quer fazer plano de governo somente, ele quer deixar legado para que esses planos eles sigam também, para que outras gestões toquem, né? Que não fique só atrelado ao momento que ele estiver fazendo a gestão, mas que outros gestores que vierem assumir deem continuidade. E a função da agência reguladora é justamente essa, né? Porque muitos dizem, mas é um local lá para colocar cabide de emprego, como usar esse termo, né? Talvez a pessoa está totalmente fora do que hoje se pensa para o município, né? Porque a agência reguladora, ela trabalha regulando tudo, não é só resíduos sólidos, não é só concessão de energia, não é concessão de água. Vocês estão com a visão bem ampliada lá de regular tudo, né? Ela tem a função de ser a guardiã, né? Então, por falta de desconhecimento, até essa oportunidade ela é muito importante para explicar o papel da nossa agência de regulação e desenvolvimento. Nós temos hoje 4 atividades concessionárias, que é a questão dos resíduos sólidos, o terminal de passageiros, o transporte público e o Complexo do Madeira, que é um local de visitação e um museu. Então, tudo está sobre a nossa atividade de regulação. E a gente pretende, vindo aí com as parcerias públicos-privadas, né, seja do mercado central, seja a questão das nossas áreas de preservação, que a gente tem que fazer um trabalho também das áreas verdes para concessionar isso através da parceria público-privada, a agência está envolvida em tudo isso. Tudo que envolver PPPs, isso foi até um pedido nosso com a Secretaria de Governo da Prefeitura, a agência quer estar participando do planejamento, para desde já a gente já saber como que regula e como que fiscaliza. E isso foi visto com bons olhos e a gente está participando de vários debates de coisas boas que estão para vir para o município, que já vão partir desde o princípio da regulação e da fiscalização. A questão da concessão de água e esgoto também, se vier para o município novamente, porque a CAERD está naquela indecisão, né? Se ela se transforma, ela fica prestando esse serviço ou se vai ser exatamente. Municípios, né? Esse tema é um tema muito fresco, viu, presidente? Porque há 2 semanas aí o Tribunal de Contas acredito que liberou essa atividade de concessão. Existe um grupo temático, um comitê, que é o Comitê da Microrregião de Saneamento, onde precisa colocar todos os municípios que vão compor, né? Isso aí e a Secretaria de Governo da Prefeitura está trabalhando como representante do prefeito lá, e está para vir aí para a gente, se tudo der certo, a gente vai fazer um acordo de cooperação com a Agero, que é a agência de regulação do Estado, onde a agência municipal vai ficar responsável pela fiscalização e regulação da água distribuída e do esgoto tratado. A gente está amadurecendo e conversando e dialogando para que isso ocorra. Excelente, né? Então, assim, é uma tendência em todos os municípios a criação dessa agência reguladora, né? E aqui de Porto Velho a gente vê que ela é multidisciplinar, né? A gente vê várias formações lá e várias áreas de conhecimento e vários setores de Porto Velho representados lá. Então, acho que tem um equilíbrio bem legal lá, né? Acho que o Léo conseguiu transformar isso em algo que vai dar resultado para a sociedade. Algumas agências, por exemplo, a gente vê muito deficiente, né? As nacionais, principalmente, né? A gente vê um aumento contínuo da energia elétrica, algumas deles estão prejudicando a questão da energia fotovoltaica, e a ANEEL ela não se posiciona como uma agência reguladora mesmo, né? Ela fica meio que aceitando o que as concessionárias determinam, né? Acho que a agência aqui não, ela tem esse poder de discutir tecnicamente e também propor, né, o que pode ser melhor para a sociedade. Quando você tem uma agência municipal, você está mais próximo da sensibilidade do que o município está precisando, está necessitando. Nós temos as agências nacionais, a NTT, a ANEEL, a ANM, a Anatel, todas elas têm uma função, a ANAC, mas tem um desafio territorial enorme, que se elas não ficarem muito antenadas, perde a mão. Então, o que acontece? Muitas vezes essas associações nacionais, elas fazem termo de cooperação com as agências estaduais. E aí isso gera um impacto positivo, mas muitas vezes elas se perdem no tema por demorar a se posicionar, né? A Agência Nacional de Mineração também tá pecando em algumas coisas no que diz respeito à liberação de anuência de lavras, enfim. A própria NTT, a gente não querendo trazer polêmica, mas para as concessões também precisa de alguns estudos que não tem muita sensibilidade com o que acontece na ponta da linha do município, né? Então eles liberam lá porque está tudo sendo negociado na mesa e eles estão vendo números e papéis. Eles não estão vendo
que tem um hospital ali entre um trecho e outro, que tem uma população que precisa fazer esse fluxo. Então, irmão, eles estão vendo o projeto macro e tomando as decisões. Então, se não tiver alguém que entregue essa sensibilidade, que represente isso numa mesa de reunião, isso vai passar batido, vai ser aprovado, e aí não adianta mais chorar o leite derramado. Já está aprovado. É discutir, é mitigar a crise. Isso aí, nós somos convidados lá para participar do congresso da audiência pública que teve, né? E estava o diretor-presidente da NTT. E me chamou muito a atenção quando ele foi começar o discurso dele, ele falou as cidades que a BR ia passar, e ele foi responsável pela concessão, entre aspas, né? Que é a equipe técnica lá que fez, mas ele não sabia pronunciar o nome da cidade de Ariquemes. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que a gente está dependendo aqui, dos nossos futuros lá em Rondônia, de alguém que não consegue pronunciar o nome correto da cidade, terceira maior cidade do estado, né? Então é difícil mesmo, e acho que as agências municipais, como tu falou, têm essa proximidade. Quando o lixo não dá certo, liga lá pro Geraldo lá, nosso ouvidor, ouvidor, né? Eu acho que essa proximidade é muito boa, né? E eu acho que a tendência é que se crie mais nos municípios. A gente vê alguns municípios que a gente circula que tem também essas agências, estão fazendo um trabalho interessante, né? E ter essa parte técnica, né? Bem multidisciplinaridade ali para trabalhar de forma correta, né? Exatamente. Aqui no município, só para quesitos de informação, presidente, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, que possui agências municipais também. E a gente está fazendo uma integração muito boa. Acho que Jaru também, né? A gente teve Jaru também, também, verdade. Esqueci de Jaru. São essas 4 cidades que possuem as agências municipais. Então a gente está tentando fazer uma aproximação boa para fazer troca de experiência e tudo com eles também, que é importante. Excelente. Uma outra situação, assim, tem essa parte como funcionário público, né? Mas você também é empresário, né, Renato? Exato. Você tem a empresa, seu pai também é geólogo, tem um conhecimento muito grande dessa parte mineral do estado, né? A gente quer até fazer o convite aí para ele vir aqui também falar. E essa parte empresarial, a tua empresa atua no Brasil todo, né? Sim. Essa é uma experiência, os engenheiros novos que estão chegando no mercado, às vezes as oportunidades não estão só no estado, né? Essa visão também de acompanhar, como você faz muito bem, editais, chamamentos. E isso aí surge um leque de oportunidades até fora de Rondônia mesmo, que você pode estar atuando daqui, né? Com certeza. A gente recentemente foi fazer um estudo na Venezuela para levantamento minerário de ouro, né? Bom, eu fundei a empresa em 2008, junho de 2008. E na época, eu já até comentei isso em outros podcasts, a visão do pai é uma visão paternalista, né? De querer que, não, vai fazer um concurso, vai fazer um trainee, vai procurar algum trabalho seletista. Eu falei, não, vamos montar uma empresa, eu quero que o senhor seja meu sócio. Ele, não, isso não inventa moda. Isso em 2008. Então, quem me ajudou inicialmente com a logo e o pagamento do CNPJ foi minha mãe. Na época, 2008, o CNPJ custou R$500 e a logo 800. Então foi 1.300 que a minha mãe passou, aí eu montei a logo, identidade visual da empresa, e comprei o CNPJ, que era aquele CNPJ mais barato, porque você aproveita de empresas que estão dando baixa na contabilidade. Então você não gasta 1.000, eu paguei R$500. Então foi 500 mais 800, deu R$1.300. E tentando convencer o pai para ser o meu sócio. Até que como que eu consegui? Não tinha nome, tinha só a logo da empresa, que era uma logo, até hoje a logo da Avistar é muito moderna, da empresa Avistar, né? Tem as cores de exportação do Brasil. Fazer fora, no caso? Não, eu fiz em Curitiba com um amigo meu, designer mesmo. Sim, legal. E aí ele montou, tinha um conceito legal, que é uma árvore, as cores de exportação do Brasil, até hoje ela é bem moderna. E falei, tem um nome aqui, o senhor me ajuda então só com o nome? Aí ele deu o nome ele que deu o nome, Avistar foi a propriedade dele, indicação dele. Aí eu liguei pro designer e falei, bota a Avistar aí e me manda aí. Aí o cara colocou o nome Avistar em cima da logo que já tinha montado a identidade visual. Aí eu falei, e aí, vamos rodar? Aí ele olhou, deu uma balançada, daí a princípio não disse que sim nem se não. Eu falei, opa, já sinalizou corporalmente que gostou. E aí, finalzinho de 2008, eu montei em junho, dezembro, a gente conseguiu o primeiro trabalho de R$800. Eu tenho essa nota fiscal ainda, porque era escrita, né? Que você tinha que colocar ICSL, um monte de impostos na nota, que era para uma marmoraria. E aí ele foi comigo. Ele que foi cotar, olhar. Falei, acho que ganhei aqui. E até então o pai ele tinha acabado de voltar da África, de um trabalho fantástico numa multinacional de exploração de diamante. E estava querendo se colocar no mercado. Então ele estava focado nisso. E não deu muita atenção ali para a questão de ter a própria empresa.
Aí quando ele viu que era uma coisa interessante, que eu tinha acabado, no que eu montei o CNPJ, eu consegui um contrato em São Paulo para fazer a supervisão ambiental da Marginal Tietê, da obra do acesso. E aí, incrivelmente, a empresa só aceitava se fosse contrato PJ. Então eu já estava com o contrato montado, eu fui. Então eu fui para São Paulo, ele ficou em Curitiba, a gente começou a fazer pequenos serviços. E ali começou a ampliar o leque, né? Na área de mineração, ele já tinha um conhecimento gigantesco na área de geologia. Então a gente começou a olhar para Rondônia já também desde lá. E aí fluiu até hoje. Já são 17 anos de empresa. A gente transformou, a gente conseguiu a primeira sede, passou a ter a sede em 2016, a sede da empresa, que hoje é nossa, e transformou o grupo em 2018. Passou a ser um grupo porque a gente destrinchou em outras empresas, né? Sim. Questão da perícia judicial, Sim. que é um mercado fantástico, que a gente está começando a trabalhar aqui no estado também. Questão da mineração, que é uma outra empresa que é específica do Renato. E a questão de geotecnologias, levantamento de drone, questão de barragens, voltado também para a questão rural aqui do estado. Então foram essas empresas que estão compondo o grupo hoje. E Renato, tem muitos jovens que nos acompanham aí, que estão entrando agora no mercado de trabalho da engenharia, essa busca dessas oportunidades, assim, como você faz, assim, como é que é a metodologia que tu utiliza? Tu tem alguma inteligência artificial que busca editais que te interessam, estações que te interessam? Como é que tu consegue trabalhar daqui de Rondônia buscando mercado fora? Qual que é a dica assim, para quem tá iniciando e quer fazer algo como você além dos editais públicos, que é uma oportunidade muito boa, eu sugiro para os jovens que estão começando a se lançar no mercado que, primeiro de tudo, né, faça aquilo que você goste de fazer. Não faça nada que alguém te influencie. Porque você perde a paixão por aquilo muito rápido. Você vai muito o que a gente chama hoje de hype. Você, uma hora, se estagna porque você não está fazendo mais aquilo que você tem vontade. Então, antes dos editais, que são importantes, faça aquilo que você mais goste e que você vai desenvolver com paixão na ponta da linha. Porque depois que você perde isso, tudo fica muito desgastante. Então, quando você está fazendo aquilo com paixão, durante o processo de desenvolvimento do seu negócio, você vai passar por altos e baixos. Então é o amor e a paixão que vai manter você aquilo firme para continuar tocando o seu negócio. Então seja você MEI, porque a princípio os consultores MEI, muito importante destacar, não pode para engenharia. Mas seja você, mas pode RPA, Registro Profissional Autônomo. Isso. Seja você um registro de profissional autônomo prestando um determinado serviço, ou você abrindo o seu CNPJ de empresa de engenharia, comece pequeno, comece fazendo parcerias. A gente nunca cresceu sozinho, a gente sempre fez parcerias com outras empresas de engenharia, a gente sempre fez trabalho de consórcio para editais, aí entra editais. Quando a gente busca edital que a gente não tem a capacidade, busca um parceiro. O nosso mercado, o nosso mercado de engenharia, agronomia e geociência, ele precisa ser unido. A gente precisa aprender muito com os advogados, presidente. Verdade. Muito com a união dos advogados. Os advogados, quando ele acha que não é a especialidade dele, ele indica um advogado. A gente, quando não é a nossa especialidade, a gente tenta inventar. Mas eu faço. Não indica para um amigo teu que trabalha com licenciamento na área rural, não tem problema. Vai vir coisa para você, para fazer licenciamento na área urbana. Indica para você, para um cara que faz alguma atividade na área florestal, indica para o cara que é especialista na agronomia, indica para o cara que é engenheiro mecânico e quer trabalhar com aquilo. A gente precisa ter mais essa união e não concorrência. Isso e trazendo essa analogia para o nosso conselho, que são divididos em câmaras especializadas, a gente precisa ser mais corporativista. Mais corporativista. A gente tem as atribuições que são sombreadas por agrônomo com florestal, civil com elétrica, ambiental com química, mas o debate ele tem que ser saudável na câmara especializada e no plenário. E o mercado que vai regular a competência do profissional que vai fazer ou não. O CREA vai fiscalizar o mal profissional. O mercado quer o serviço atendido. Entendeu, presidente? E a gente precisa ter mais essa união e mais esse corporativismo. Às vezes a gente tem o que a gente chama de fogo na trincheira. Os nossos mesmos estão prejudicando a nossa profissão. Então o CREA tem um grande desafio nesse sentido. Nós temos vários profissionais aqui que já têm empresas consolidadas e o que tu acabou de falar é ter consciência da sua capacidade e saber que ninguém cresce sozinho. A parceria é essencial, né? Então os empresários que vieram aqui são empresários consolidados, eu trouxe empresários aqui que construíram Rondônia e eles falaram essa mesma fala. Eles, olha, eu tenho lá na minha equipe vários engenheiros de várias modalidades, porque eu não consigo entender de tudo e se eu quiser fazer tudo isso aí, eu vou perder o meu foco principal. E aí você começa com uma empresa que você é ambiental e o pai é geólogo, então
cada um tem a sua atribuição ali que é importante, né? Ontem nós estávamos numa aula de ética profissional com turmas variadas das faculdades da Unir e da Finca. E entramos nesse assunto, né, dizendo que muitas vezes o cara quer abraçar o mundo. E ele acaba se queimando, né? Porque quando tu faz algo mal feito, ninguém esquece, né? O seu cliente lá vai falar para o outro cliente, vai comentar, então acaba ficando ruim para você, né? Então trabalhar em equipe mesmo que é necessário, né? Cada um tem o seu conhecimento. E conhecimento da internet não é conhecimento, né? Exatamente. Acho que isso é uma dica boa, né? Tem muitos coach aí que dão esses cursos rápidos. Você vai fazer tudo. A vida fora das redes sociais da telinha é outra, é mais dura. Então, só para responder a sua pergunta, o que eu sugiro é pro engenheiro, pro geocientista ou pro agrônomo que pretende entrar na área do empreendedorismo, que pretende montar o seu negócio, seja a cara de pau, apresente a sua empresa, estabeleça parceria, mas seja ético, seja transparente, né? Seja parceiro da sua empresa que você entende como sendo concorrente. Acho que a concorrência ela é saudável, ela precisa ser natural. Mas ali, se apresente, faça parceria, comece pequeno e almeje desafios grandes, né? Que eu acho que é isso que vai fazer você tracionar no mercado. E as oportunidades estão aí. E a experiência que tu tem, tu circulou o Brasil, como tu falou, né? Paraná, teve no Amazonas. Hoje o Rondônia cresce acima dos países asiáticos, né? Aqui tá as oportunidades, né? Acho que o jovem tem que entender, né, que se ele souber trabalhar correto, as oportunidades estão aqui. A gente tem muito mercado de trabalho aí para não precisa ir para fora, exatamente, né? Não precisa ir para fora para trabalhar aqui. A gente tem a questão da nossa zona portuária, a gente tem a questão da duplicação e da própria duplicação da rodovia, que faz parte desse pacote de concessão, então vai ser uma obra bastante audaciosa. A ponte, né? A ponte de Guajará. A gente tem uma série de obras de infraestrutura, a gente tem um agronegócio pulsante. Muito forte. A gente tem essa questão a gente tem a questão da hidrovia, que vai entrar agora também em discussão, essa questão do fluxo do trabalho de infraestrutura que precisa ser empregada para dar maior fluidez. Enfim, os desafios são enormes. E quando a gente consegue segurar essa mão de obra qualificada da engenharia, da agronomia e das geociências no estado ou na capital, a gente tem um desenvolvimento, isso já é comprovado, a gente tem um desenvolvimento fantástico, né? Nós tivemos uma reunião desmarcada agora para o dia 9 de março, e que nós estávamos indo na Universidade de Ribeiralta conversar com algo semelhante que nós temos do CREA estadual aqui, o representante deles lá que foi eleito. Ele visitou aqui nós, pela universidade, quando nós inauguramos a sede do CREA. Mandar um abraço para ele lá, e ele acompanha todos os podcasts, comenta, e o que é o trabalho que ele quer desenvolver? Ele quer desenvolver engenharia Brasil, engenharia Bolívia, a possibilidade de engenharia eletricista, a possibilidade da nossa também hidrelétrica binacional. Então, assim... Fantástico isso. Então, algo parecido com o modelo da Itaipu. Isso. E aí eles assim, querem fazer essa integração, nós vamos assinar um documento lá, vai ser remarcado uma nova data agora para abril, e nós vamos lá com a engenharia, a Universidade da Unir aqui, o CREA Rondônia, com o CREA lá do IBN, né, o estado que ele representa, e com a Universidade de IBN lá, que é a Universidade Federal de IBN, para a gente partir da engenharia, esse chamado para fazer essa usina, as vantagens que vão ter todas, né? Claro, como a gente falou, sustentabilidade, a gente tem que lembrar do meio ambiente, mas eles estão propondo isso. Então, assim, a gente vai ter os dois países, né, trabalhando juntos para que isso ocorra. É mais uma oportunidade para a engenharia daqui. Exatamente. Né? Outra coisa que o senhor lembrou bem é a questão do nosso território fazer divisa com Bolívia, né? Acho que isso é uma coisa que precisa ser melhor explorado também, né? Essa troca de experiência, o potencial de um mercado internacional, né? Os outros estados não têm quer dizer, os outros estados da região norte, a gente tem Amapá fazendo fronteira, Amapá, Roraima, Amazonas e Rondônia e o Acre, né? Então a gente tem esse potencial muito próximo para fazer esse trabalho de troca de experiência com a Bolívia, que já tem essa abertura. E o Oscar Justiniano, ele seria como se fosse o presidente do CREA lá da região de Beni, né? Ele tem essa visão assim, ele é engenheiro eletricista, ele falou, olha, nós precisamos da mão de obra da engenharia do Brasil pelo conhecimento que vocês têm. Então ele quer fazer o termo de parceria também para os engenheiros do Brasil poderem atuar lá. Presidente Edson, acho que daí pode, se eu não me engano, na época que eu estava no Confeia... Tu tem essa experiência com Portugal. Tinha algo parecido com o modelo com a Ordem dos Engenheiros de Portugal. Eu acho que se a gente partir desse acordo agora aqui mais institucional, regional, a gente pode alavancar para algo nacional, isso entendeu? Então, e a aí intenção é essa.
Legal. Já vai vir com um acordo lá, uma carta de intenções, né? Aham. Então vai estar, agora como tem o período eleitoral do CREA, eu vou me licenciar, mas já está encaminhado para o nosso vice-presidente lá nos representar, juntamente com 2 representantes da faculdade aqui da Unir, Perfeito. para fazer essa carta de intenções aí, tanto da prestação de serviço como tem em Portugal, mas também desse interesse nosso da usina binacional, né? Perfeito. E aí abre um mercado gigante que a gente está tentando de todas as formas abrir mercado, né? E é mais um mercado que a gente... Para quem não conhece, né, presidente, legal explicar, existe um acordo, do nosso Conselho Federal de Engenharia e Agronomia com a Ordem dos Engenheiros de Portugal. Então, é um acordo unilateral, onde os engenheiros de Portugal, eles... Na verdade, bilateral, desculpa. Onde os engenheiros de Portugal vêm para o Brasil, através de uma documentação feita entre o Conselho Federal e a Ordem dos Engenheiros, e os engenheiros brasileiros vão para Portugal atuar, né? E aí, quando na época isso surgiu, não sei se o senhor se recorda, fala, não, vai ter uma invasão. Eu fui um, né? Confesso. Isso foi e com os números... Tá ao contrário. Tem 4, 3 vezes mais de brasileiros em Portugal do que portugueses vindo. Eu confesso, Renato, que eu falava assim, né? O que tu vai construir em Portugal que tem 1000 anos à frente do Brasil? Mas o que acontece? Os engenheiros de Portugal, eles não gostam de acompanhar obras. A gente conversa com quem vem de lá, né? Tivemos recentemente um engenheiro civil que retornou, tá até no interior do estado, o Jairo, e ele fala, não, eu fui para lá porque a intenção era eu estar no campo de trabalho mesmo. Porque o pessoal lá, que é engenheiro, quer estar só... planejando, no escritório planejando. Ou somente fazendo projetos, né? Exato. E eu fui com a intenção de acompanhar as obras e tudo mais e trabalhei nessa área lá. Então é uma oportunidade, tem muitos profissionais nossos aqui do estado mesmo, que aí você faz uma carta com o CREA apresenta, né? O CONFEA apresenta lá para Portugal e ele pode... E ele ganha o registro profissional dele ele ganha o registro profissional da Ordem dos Engenheiros de Portugal. E aí o que o presidente Edson está comentando é que em Rondônia está sendo essa conversa com a Bolívia, e aí a gente pode escalar para a CONFEA para fazer esse acordo entre Brasil e Bolívia, tendo os 2 conselhos já trabalhando e o CREA Rondônia sendo o cadenciador desse acordo. Acho legal isso aí. E eu acho assim, tem um mercado lá na Bolívia, a soja brasileira entrou lá, já tem hoje produtores lá, né? Empresas brasileiras estão produzindo lá. E eles não têm essa mão de obra de engenheiros agrônomos, tá aberto, né? Então, que legal. O mercado tá para a engenharia brasileira mesmo. E essa questão de Portugal, houve uma invasão inicial nas telecomunicações, engenheiro de telecomunicações, engenheiro eletricista vieram bastante de Portugal mesmo, nas empresas que estavam, mas depois acabou o fluxo, né? E aí acabou mesmo revertendo e acabou abrindo mão. A gente está fazendo uma colonização reversa. É, verdade. O ano passado nós emitimos 4 cartas aqui de Rondônia, né? Tu vê, Rondônia, que é um estado pequeno, já emitiu 4. Inclusive, um colega nosso que é conselheiro adjunto está morando lá em Portugal, né? Pô, ele que pediu legal. licenciamento e está morando lá, trabalhando lá, né? Pô, legal. Então, é uma coisa interessante mesmo. Renato, um bate-papo também que a gente podia ficar o dia todo aqui estendido, com certeza. né? Mas assim, essa visão que você tem, de uma visão atualizada, eu digo, porque quem fez engenharia há 15, 20 anos atrás, ou 30 anos, nós estamos com modelos novos, né? A gente tem que se adequar a modelos novos, né? A gente está vindo muito fortemente na engenharia, inteligência artificial está trabalhando nisso, e tem muitos softwares também, metodologia BIM, um sistema mais novo, né? E você tem essa visão mais atual. Para o pessoal que está vindo aí, uma dica, me formei, o que eu devo procurar, o que eu devo melhorar meu currículo para mim entrar no mercado de trabalho fortalecido? Qual que é o caminho aí que tu enxerga? Presidente, aproveitar essa pergunta, que é uma deixa muito importante para eu falar de um projeto que em 2024 o CONFEA fez um aporte através de um edital, que é um instituto, o Instituto Renato Musolon, que eu montei em homenagem ao pai. Inclusive, quando foi estruturado, o pai falou que um monte de gente achou que ele tinha morrido. Exatamente, mas eu falei, não, é em vida. Foi uma homenagem que eu fiz em vida por tudo que o meu pai representa de referência, assim, né? Inclusive, ele foi prêmio Itaú Unicef, Unesco, de erradicação do trabalho infantil, na época que ele fez um trabalho ali na mineração de Bom Futuro, em 99, se eu não me engano, 98, 99. Então, com base nisso, eu sempre acompanhei isso. Eu montei esse instituto. E depois desse instituto, o primeiro edital que a gente recebeu o recurso foi do CONFEA, com um projeto chamado Despertando Sonhos. O que é esse projeto? Eu até comentei rapidamente com o senhor e eu pretendo trazer ele para cá e a gente vai fazer essa parceria. Que é nós falarmos das nossas profissões de engenharia, agronomia e geociências para os estudantes do ensino médio e fundamental.
A gente precisa muito dar essa visão para essa galera da importância da engenharia e agronomia e geociência, porque os números estão aí. A gente está tendo um esvaziamento enorme desse pessoal para escolher as profissões que são a base do nosso sistema Confia CREA Mútua. E aí a gente precisa trazer esse pessoal de volta. E como que a gente traz esse pessoal de volta? Qual que é a visão dessa galera? A galera, eles são gamers, são da gamificação, eles são do agora, eles são da praticidade. A gente precisa começar a dialogar com eles nesse sentido. Trazendo de novo aí a visão do Tecnogame, eu não tinha noção do quão novo Porto Velho é. Os 2 dias foram mais de 20 mil pessoas Filas por dia. intermináveis, né? E aí eu falei, cara, Porto Velho é nova e essa galera precisa desse espaço. Então a engenharia tá aí nesse sentido. Mas e esse projeto Despertando o Sonho, ele dá essa visão da engenharia e agronomia. A gente leva profissionais que falam sobre as atribuições para esses jovens, explica o que é cada profissão, explica como que você insere no mercado, explica como que você monta um currículo. E aí é legal, a gente vai fazer isso aqui vai trazer isso aqui para o Estado em parceria com o CREA e com a Mútua. Agora, a sugestão, respondendo a sua pergunta depois dessa deixa, a sugestão que eu deixo para quem está recém formado é que faça parte de uma associação profissional, amplie sua rede de contatos. Em Rondônia nós temos a Associação dos Engenheiros Agrônomos, a Associação dos Engenheiros Florestais, dos Engenheiros Civis, dos Geólogos, dos eletricistas, também, dos ambientais. Então, assim, segurança do trabalho, mecânica, exatamente, que foi recém-montada, mecânica que está vindo. Então, assim, o que eu faço? Vá lá. Em 2007, quando eu me formei, eu participei da fundação de uma associação. Eu faria tudo de novo. Eu seria presidente, eu faria, porque foi através da associação que a minha rede de contato aumentou. Então, o papel da associação profissional ela é muito importante para que você tenha referências profissionais, porque ali você vai ter profissionais de 10, 15, 20 anos de formação, e que você também amplie suas redes de contato. E aí a gente trocou muito serviço na associação. Eu não fazia modelagem, eu faço modelagem. Eu não faço licenciamento, não, eu faço licenciamento. A gente fazia essa troca. Então, para quem está se formando, procure saber sobre a sua associação, procure no Conselho Regional, essas associações têm cadeira, procure entender a sua atribuição, procure entender o que você deve fazer como profissional para que você não se enquadre em atividades estranhas, né, atividades que não fazem parte das suas atribuições. Se você quer seguir a carreira seletista, faça um currículo bem montado. Se você quer seguir a carreira de empreendedor, monte o portfólio da sua empresa, faça o seu cartãozinho de visita digital, se apresente para empresas que são parceiras, trabalhe com parcerias. Se você quer seguir para a área do serviço público, se empenhe e estude muito, porque concurseiro está toda hora tendo que estudar e se atualizar. Então são essas 3 áreas que você tem. Ou você vai para um concurso público, ou você vai para a CLT, ou você monta a sua empresa, ou você trabalha como um consultor autônomo numa determinada área especializada. Para todas essas, você tem que estar em diálogo com as associações profissionais, que elas vão te ajudar a potencializar o seu negócio. Perfeito. Até deixando essa deixa, nós tivemos recentemente numa faculdade que tem cursos de engenharia, e as primeiras 3 turmas que nós palestramos, elas eram formadas por engenheiros que estavam estudando engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia elétrica. Cerca de 20 alunos, né? Então, 20 alunos ali estavam de 3º a 5º semestre. Na sequência, outro dia que eu fui lá, cheguei numa turma que tinha mais de 70 alunos. Me chamou a atenção, eu falei, que turma é essa? É o 2º semestre de engenharia de software. Caramba! E aí, no diálogo com eles, eu falei, olha, eu fiquei surpreso, porque o CREA ele é um órgão fiscalizador, mas onde tem serviços e obras de engenharia, digamos, física, né? Porque a gente não, na questão dos softwares, a gente, como é que o CREA se encaixa nisso aí, né? Seria a RT uma reserva da intelectualidade. É um assunto dele, novo de como que você fiscaliza. Abordar e fiscalizar. Então, assim, e aí conversando com eles, o que eu percebi? Muitos deles estavam lá com a ideia de vincular esse software à engenharia. Ou seja, eles poderiam ter feito uma engenharia civil e se aperfeiçoar paralelamente a desenvolvimento de softwares. Então, esse diálogo, acho que o CREA tem que entrar nessa discussão e falar, olha, você pode desenvolver softwares sendo engenheiro civil, você pode desenvolver software sendo engenheiro mecânico, ambiental, Exato. E você vai ser muito mais útil porque você não vai depender de ninguém, porque você já tem o conhecimento. Você vai ter o conhecimento técnico, a base, Isso. E vai poder falar e dialogar com os desenvolvedores, né? Que são os que fazem, né? Você vai ser um engenheiro civil desenvolvedor de um determinado software, inteligência artificial, ou de uma ferramenta, ou de uma plataforma. Essa é uma visão, uma visão interessante. E aí a gente tem que dialogar isso, porque para quem está lá,
ele acha que a única maneira dele ser mais útil hoje com a tecnologia numa engenharia civil, numa engenharia elétrica, é você estar desenvolvendo as ferramentas que estão utilizando. Quando, na verdade, a gente pode estar tranquilamente fazendo as matrizes e utilizando esse outro conhecimento para auxiliar, né? Com certeza. É isso aí. Bom, aqui nós estamos chegando ao final desse bate-papo. Eu agradeço, Renato. Espero que tenha gostado. Achei um modelo fantástico. novo, né? Não, eu achei fantástico e você está indo muito bem na condução. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal da agência, pro presidente Oscar, para a vice-presidente Tânia, para os diretores, Domingo, Alex, Jorge Braga. Dizer que a gente está aqui muito contente em estar representando essa equipe aí que foi selecionada a dedo e que faz um trabalho fantástico, né? A gente compor esse time é muito bom. É só um nome de peso, hein? Exatamente. E, presidente, agradecer de novo o convite, parabenizar por todo o seu trabalho, por essa visão de estar trabalhando os experientes e não esquecendo dos novos. Mandar um abraço para o Rodrigo do CREA Júnior. Já tem uma nova liderança que eu não conhecia ainda, mas o Rodrigo continua firme, então é legal você manter essas lideranças. Claro. Esse pé no experiente com o novo, essa sinergia, ela é muito importante, ela gera bons frutos. Sim. O respeito com a pessoa que tem experiência e conhece a história, como por exemplo o próprio Geraldo Sena, que é um cara que trabalha comigo na agência, é o nosso ouvidor na agência, eu aprendo todo o dia e cada conversa que eu tenho com o Geraldo Sena. E eu sempre bebo da fonte ali, porque a gente precisa respeitar os que vieram antes, entender quais são as dificuldades é obrigação nossa dar continuidade. Dar continuidade aos trabalhos que eles trouxeram, que eles abriram. Isso é ponto passivo, a gente tem que dar continuidade. Então, cada dia eu aprendo com o Geraldo. O Geraldo é um cara com uma experiência enorme. Com você também agora, presidente, que a gente vem conversando há mais tempo agora. Essa visão que o senhor está tendo de trazer o experiente, trazer o novo, para que o CREA Rondônia seja mais participativo nas pautas, nas discussões, para que a gente seja fiel da balança em alguns determinados assuntos para Porto Velho, para os outros municípios, para o estado de Rondônia como um todo. Então, parabéns por todo esse trabalho que o senhor fez nesse seu primeiro ano de gestão e desejar muito sucesso para os próximos desafios que estão por vir aí, que eu tenho certeza que o senhor vai colher bons frutos. Ô, Renato, muito obrigado, né? A gente está sempre consultando o Renato lá, obrigado por ter essa disponibilidade, né? De estar nos ouvindo, estar nos orientando, né? Com essa experiência, apesar de muito novo, o Renato já consegue ter essa vivência toda da questão macro do Confé e também da questão da engenharia como empreendedor, como empresário, né? E agora trazendo mais essa experiência também como servidor público, né? Que ele está trabalhando. Então fechamos mais um aqui, podcast da engenharia no Pod Rondônia. Os assuntos que você, que é da área da engenharia, fica esperando aí, porque a gente, cada entrevista aqui traz um conhecimento novo, uma história nova, né? Aí a história da engenharia em Rondônia e a história que a engenharia vai formatar para o futuro para Rondônia também. Então agradeço a sua dedicação de estar aqui conosco, né? E mais uma vez o Renato por estar compartilhando todas essas informações com todos que estão nos assistindo. Obrigado a todos. Olá, sou Fernando Vilas. A evolução chegou com a marca que nasceu em Rondônia e vem transformando o mercado brasileiro. Energia é o que nos move. Por isso a marca Blue Way combina com o poder do energético, a reposição dos minerais com isotônicos e a refrescância natural das ervas mate premium. Blue Way, energia que te move. Todo lugar tem aquele rei da gambiarra. O cara que acha que dá pra resolver qualquer coisa no improviso. Relaxa, meu parceiro, aqui é tudo no jeitinho. Com obra, não dá para arriscar. Chame quem é habilitado. Quando o profissional tá na área, a gambiarra não passa. Obra segura não nasce do improviso, é engenharia. CREA Rondônia. Compromisso profissional, respeito com a sociedade. 50 meses de salário de uma só vez. O Rondon Cap deste domingo vai sortear um super adiantamento de 50 meses de salário pagos à vista no valor de 81 mil e o título só R$10.
É pra ficar tranquilo, sem preocupação. É uma bolada de R$81 mil, E mais, 3 prêmios de 3 mil e 40 giros de 500. Rondon Cap, ajude as rapazes e deixa a sorte ajudar você. Tá chegando! 6 de abril, vamos descobrir onde vamos estacionar esse caminhão cheio de prêmios. São mais de R$50 mil em móveis para sua casa. Ainda dá tempo. Contrate, renove ou pague suas mensalidades em dia e participe. Unishow Caminhão de Prêmios. Um caminhão de motivo para você ser cliente Uni. Yeah.